O que é isso, 2018? Porque bem-vindo à diversão com bandeiras. Hoje, cada país tem uma bandeira. Se você é fã de bandeiras, então é provável que reconheça a maioria delas e que, ao ver uma combinação específica de listras, cores e símbolos, imediatamente as associe a um país específico. Porém, os países nem sempre mantiveram as mesmas bandeiras, muitos mudaram várias vezes ao longo da história. O Afeganistão, por exemplo, já teve 28 bandeiras diferentes. E, embora quando olhamos para as mudanças uma a uma, muitas vezes podemos ver os símbolos mudando e lentamente se transformando e se adaptando ao longo do tempo. Como é o caso da bandeira de Portugal, por exemplo, se você comparar a primeira bandeira de um país com a atual. As semelhanças muitas vezes parecem inexistentes, então é isso que estamos fazendo neste vídeo. Comparando a primeira bandeira de alguns países com a atual, para ver o que mudou ou permaneceu igual. Primeiro, Portugal. As primeiras e atuais bandeiras do país são totalmente diferentes. A bandeira inicial do Condado de Portugal em 1095 teria sido esta: um campo branco com uma cruz azul escura centralizada, semelhante à bandeira da Finlândia atual, mas com a cruz no centro em vez de nórdica. A primeira bandeira do Reino Independente de Portugal, a partir de 1143, era a mesma, mas acrescentava 5 escudetes azuis, cada um carregando um número indeterminado de bezantes em um campo branco. Esses bezantes de prata foram adicionados à cruz azul do escudo, simbolizando moedas e o direito do monarca de emitir moeda como líder de um novo Estado soberano. Uma lenda tradicional explica que esses escudetes representam os 5 reis mouros, derrotados pelo rei Afonso I de Portugal na Batalha de Ourique. A atual bandeira de Portugal é esta: 2/3 vermelha e 1/3 verde, com a esfera armilar representando o período colonial e o brasão de armas no centro dela. Embora seja bem diferente da bandeira inicial, a semelhança nos 5 escudetes azuis do brasão, cada um com 5 bezantes. Os outros símbolos do brasão, como as cores vermelha e dourada, também aparecem na terceira bandeira do reino, de 1248. As mudanças, portanto, são justificadas pela evolução da soberania do país, sua expansão territorial, o colonialismo e, mais tarde, a mudança de regime de monarquia para a república. Quando os campos azul e branco foram substituídos pelo verde e vermelho, as cores da república. Depois, outro thumbnail, França. A primeira bandeira francesa foi esta aqui, a Oriflamme ou bandeira de Saint-Denis. Era um estandarte vermelho sangue em lança dourada, usado como símbolo sagrado de batalha do rei da França. O primeiro estandarte oficial do Reino da França era um campo azul escuro com padrão de flores de lis douradas, implementado no século XII e usado de forma intermitente, às vezes com fundo branco em vez de azul, após a dinastia Bourbon assumir o poder, pois essa era sua cor dinástica. O azul original foi supostamente escolhido devido à sua associação com a nobreza e com a Virgem Maria, embora também possa ter sido uma cor dinástica da antiga Casa de Valois. Isso foi usado até a Revolução Francesa, e brevemente durante os 15 anos da Restauração Bourbon no século XIX, a flor de lis é a representação estilizada da flor de lírio e se tornou um dos símbolos reais medievais mais comuns. A origem dela é incerta. Alguns dizem que ela vem da representação dos lírios, já que eles cresciam comumente na região ocupada pelos francos. Com a Revolução Francesa, a monarquia foi rompida e uma nova bandeira surgiu, passando por pequenas mudanças até chegar ao tricolor vertical azul, branco e vermelho atual da França. Embora seja muito mais simples e diferente, removendo o símbolo da flor de lis, ainda utiliza as cores azul, branco e vermelho das bandeiras históricas. Talvez uma coincidência, mas ainda assim uma conexão. Em seguida, o exemplo da África do Sul. O território moderno da África do Sul foi a junção de muitas colônias britânicas e de outros países europeus, inicialmente separadas, cada uma com sua própria bandeira. Uma delas, a República Sul-Africana Inicial, ou República do Transvaal, tinha esta bandeira, holandesa com faixa verde vertical à esquerda. Ela foi usada por pouco tempo e depois substituída pelo estandarte colonial britânico. No entanto, com a criação da União da África do Sul, os estandartes britânicos foram lentamente substituídos pela sua própria primeira bandeira,
usada entre 1928 e 1994 e muito associada ao regime do apartheid do país. Era um tricolor horizontal de laranja, branco e azul, com 3 pequenas bandeiras no centro, britânica, do Estado Livre de Orange e a primeira do Transvaal. A bandeira laranja possuía 7 listras horizontais brancas e laranjas alternadas, e a bandeira holandesa no canto superior esquerdo. Com o fim do apartheid e a chegada do novo regime, uma bandeira totalmente diferente e original foi adotada, a moderna bandeira da África do Sul. 2 faixas horizontais de vermelho e azul, com um triângulo preto na tralha. Sobre tudo isso, há um X horizontal verde, contornado de branco contra o vermelho e azul, e de dourado contra o preto. Uma descrição confusa para uma bandeira confusa. Neste caso, parece haver pouca conexão com as bandeiras anteriores, apenas em algumas das cores utilizadas, eu acho. A China também é um caso interessante para analisarmos. A primeira bandeira oficial que podemos associar a um país chamado China é provavelmente o estandarte imperial da dinastia Qing. Campo dourado com dragão azul e verde, detalhes vermelhos e círculo vermelho no canto superior esquerdo, usada de 1889 a 1912. Essa bandeira foi adotada na transição para a República com 5 listras horizontais de cores diferentes: vermelho, amarelo, azul, branco e preto, representando as 5 raças da China na época: os Han, os Manchus, os Mongóis, os Hui e os tibetanos. A República trocou sua bandeira por esta, que ainda é a bandeira de Taiwan. Um campo vermelho com um cantão azul, que contém dentro dele um sol branco de 12 raios, simbolizando os 12 meses do ano e os 12 xixins do dia, cada um com 2 horas. Com a RPC controlando o continente, uma nova bandeira foi adotada. Manteve o vermelho e trocou o cantão azul e o sol branco por 5 estrelas amarelas, uma grande e 4 pequenas. Segundo eles mesmos, a estrela grande simboliza o partido governante e as 4 menores simbolizam as 4 classes sociais definidas por Mao: a classe trabalhadora, o campesinato, a burguesia urbana e a burguesia nacional. Há poucas semelhanças entre a primeira e a atual bandeira, além de algumas conexões com as bandeiras da República e da RPC, como as 5 estrelas em relação às 5 listras e o campo vermelho. Outra bem interessante é a Irlanda. Hoje, a bandeira da Irlanda é um tricolor vertical de verde, branco e laranja. O estandarte presidencial tem fundo azul com uma harpa dourada, já a bandeira militar fundo verde com a mesma harpa. E embora esse conceito de harpa e um fundo verde tenha sido introduzido em 1642, e embora o verde seja a cor que mais associamos aos irlandeses hoje em dia, as primeiras bandeiras deles eram, na verdade, azuis. Esta aqui, em azul e branco e mostrando 3 coroas douradas, foi usada entre 1386 e 1542, sendo o estandarte heráldico do senhorio da Irlanda. Em 1542 foi criado o estandarte do Reino da Irlanda, ainda em azul, com a harpa dourada. O verde passou a ser usado como cor nacional, em parte por oposição ao domínio britânico, tornando-se a principal cor da República após a independência. A harpa permaneceu, e o azul segue no estandarte presidencial, mas é curioso notar como deixou de ser a cor nacional principal, criando grande diferença entre a primeira e a atual bandeira, aparentemente apresentada como presente em 1848, originado de um pequeno grupo de mulheres francesas simpáticas ao nacionalismo irlandês, buscava simbolizar a inclusão e a união esperada entre católicos romanos, representados pelo verde, e protestantes pelo laranja. A cor verde passou a ser associada à Irlanda desde a década de 1640, quando começou a ser usada pela Confederação Católica Irlandesa. O branco no centro significaria essa trégua duradoura entre o laranja e o verde, católicos e protestantes. O Afeganistão, como disse, apresenta grande contraste entre sua primeira e atual bandeira. A primeira bandeira usada no Afeganistão era o estandarte totalmente preto, usado esporadicamente na Idade Média e depois pela dinastia Otak. Em 1709, o verde e o branco foram introduzidos pela dinastia Herat em 1818, retornando ao preto, com a nova representação da mesquita em branco em 1900. Diversas variantes foram usadas até que o verde e o preto
surgiram como modelo tricolor em 1828, com outras versões, até a adoção da que conhecemos hoje em 2004. Tricolor vertical preto, vermelho e verde com símbolo branco da mesquita ao centro. Com a mudança de regime em 2021, adotou-se uma bandeira branca, em contraste com o preto da primeira. Como disse, o Afeganistão já teve 28 bandeiras. Se quiser um vídeo só sobre isso, avise, pois a história é interessante. Myanmar, ou Birmânia, apresenta um contraste marcante relacionado à mudança de nome. Com a mudança de nome, a bandeira também mudou radicalmente. Saiu o campo vermelho com cantão azul e estrelas brancas, entrando o tricolor horizontal amarelo, verde e vermelho, com uma estrela branca central, que me lembra mais a África do que a Ásia Oriental. Do leste asiático, mas talvez seja só impressão minha. No entanto, a primeira bandeira que podemos associar à região da Birmânia é esta aqui, um campo verde com um pavão dourado ou amarelo de perfil. Se o verde e o amarelo já eram usados no século XII, talvez sejam realmente cores representativas da região. Com a troca de dinastias, a bandeira mudava, passando depois pelos estandartes britânicos, ocupação japonesa e, por fim, pelas duas bandeiras modernas que se revezaram. Novamente, apesar da grande diferença, há uma ligação nas cores verde e dourado. E, por fim, neste vídeo, o Egito. A primeira bandeira do Egito teria sido supostamente esta aqui, um estandarte amarelo sólido, a bandeira da dinastia Aiúbida, que governou o Egito entre os anos 117 e 1341. A bandeira moderna é um tricolor horizontal vermelho, branco e preto com uma águia dourada ao centro, usando cores panárabes modernas, usadas separadamente no passado e combinadas pela primeira vez em 1916, na revolta árabe contra o domínio ocidental e otomano. Embora essa bandeira seja bem diferente da primeira, a águia ainda é a de Saladino, fundador da dinastia Aiúbida. Apesar das diferenças, há uma conexão. Essas são as comparações entre as primeiras e atuais bandeiras de alguns países. Compreendendo os motivos das mudanças, normalmente envolvendo soberania, classe dominante, território ou regime, e como certas semelhanças às vezes persistiram. Outros países também apresentam grandes contrastes entre a primeira e a bandeira atual. Comentem aí. Obrigado por assistir. Inscreva-se para acompanhar os próximos vídeos e nos vemos na próxima para mais General Knowledge.